Eu vi minha chefe olhar o celular pela terceira vez em 5 minutos. E soube na hora algo estava muito errado. Fernanda Artman nunca perdia o foco nas reuniões de sexta. Ela comandava a empresa com precisão, tomava decisões de milhões sem piscar. Mas hoje, sentada na frente de mim na sala de vidro, ela parecia que queria estar em qualquer outro lugar do mundo. Tá tudo bem? Perguntei. Tô de boa, ela disse. Mas era mentira descarada. 3 anos trabalhando do lado dela. Tempo suficiente para saber quando ela tá mentindo. Tempo suficiente para conhecer cada sinal de estresse. Tempo suficiente para me apaixonar perdidamente por ela. Sem nunca ter coragem de falar. Ela riu sem graça. É só um date às cegas que minha mãe marcou. Um cara que tem 3 casas de praia. Meu estômago virou do avesso. Mas mantive a cara de paisagem. 3 horas depois, meu celular vibrou. Uma mensagem dela. Socorro. De 1 a 10, isso aqui tá menos 100. Ele tá falando da coleção de iates há 40 minutos. Manda um asteroide, uma enchente, qualquer coisa. Olhei pro meu jantar congelado. Pro meu AP vazio. E pro chance que eu nunca imaginei ter. Peguei a jaqueta. Tô indo aí em 15 minutos. Emergência com cliente. O que aconteceu depois? Mudou tudo pra sempre. Você não vai acreditar no que eu fiz pra salvar ela daquele date. Nem no que descobri sobre o que ela realmente sentia por mim. Fica aí, porque essa história tem reviravolta que você não espera. Meu nome é Lucas. E essa é a noite que mudou minha vida inteira. Breve pausa dramática de 1 segundo. Vamos lá? Esse Hulk tem cerca de 45 segundos quando narrado com emoção e pausas naturais. É suspense puro, cria curiosidade imediata e faz o espectador querer continuar para saber o que acontece no resgate e na revelação final. Se quiser ajustar, mais suspense, mais romântico, mais rápido, é só falar. Marina tava no meio da reunião de sexta à tarde, olhando o celular pela terceira vez em 5 minutos. E eu sabia que algo tava errado. A Fernanda Artman nunca perdia o foco nas nossas reuniões. Ela comandava a Tecnova com precisão cirúrgica. Tomava decisões de milhões sem piscar. Mas agora, sentada do outro lado da mesa de vidro na sala dela. Parecia que queria estar em qualquer outro lugar do mundo. Tá tudo bem? Perguntei, fingindo não notar como a mandíbula dela estava travada. Tô de boa, ela disse. Mas era mentira descarada. Só minha mãe me lembrando do jantar de hoje. Trabalhava como assistente executivo da Fernanda há 3 anos. Tempo suficiente para saber que quando ela falava "tô de boa" nesse tom, as coisas estavam longe de estarem bem. Tempo suficiente para decorar o jeito que ela botava o cabelo castanho claro atrás da orelha quando estava estressada. Tempo suficiente para me apaixonar perdidamente por ela. Claro que nunca falei isso. Jantar parece legal, falei, mantendo a voz casual. Ela riu, mas sem graça nenhuma. É um date às cegas. Minha mãe tá marcando esses encontros há meses. Esse aí é um gerente de investimentos que tem 3 casas de praia. Meu estômago deu um nó. Mas mantive a cara de paisagem. Parece bem sucedido. Parece chato pra caramba, murmurou ela. E logo se corrigiu. Desculpa, isso foi pouco profissional. Você tem direito de ter sentimento na vida pessoal, falei. Ela olhou pra mim. Olhou de verdade. Por um segundo, achei que vi algo nos olhos verdes dela. Algo que fez meu coração disparar. Mas aí ela olhou o relógio e se levantou. Preciso ir. Tenho que chegar em casa e me arrumar com algo que minha mãe aprove. Fiquei olhando ela juntar as coisas, querendo falar alguma coisa, mas sem saber o quê. Boa noite. Espero que ele seja horrível. Por favor, não se apaixone por outra pessoa. Boa semana, Lucas, ela disse na porta. Pra você também, respondi, mesmo sabendo que a semana dela estava prestes a piorar. 3 horas depois, meu celular vibrou. Eu tava em casa. No meio de um jantar congelado e um documentário sobre livrarias antigas. Quando o nome da Fernanda acendeu a tela. Socorro. De 1 a 10, isso aqui tá um menos 100. Sentei tão rápido que quase derrubei o copo d'água. Meus dedos responderam antes do cérebro. Tão ruim assim? Ele tá falando da coleção de iates dele há 40 minutos. Manda um asteroide, uma enchente, qualquer coisa. Olhei pro meu jantar triste. Pro meu AP vazio. Pra chance que eu nunca imaginei ter. Peguei a jaqueta. Tô indo aí em 15 minutos. Emergência com cliente. A resposta veio na hora. Você é o melhor. O bistrô do Rio era aquele tipo de lugar caro demais. E porção pequena demais. Já tinha buscado a Fernanda lá em jantares de negócio antes.
Agora entrei pelas portas de vidro pesadas, com o coração na boca, procurando ela pela sala. Lá estava ela, numa mesa de canto, com um cara que gesticulava para si mesmo enquanto falava. Provavelmente o tal gerente de investimentos. Terno que valia meu aluguel do ano. Relógio que pagaria minha faculdade inteira. Fernanda sentada na frente dele. Sorriso educado. Olhos gritando por socorro. Endireitei os ombros. E fui até lá, tentando parecer oficial e urgente. Não ciumento e desesperado. Fernanda, graças a Deus te achei, falei. Voz carregada de preocupação falsa. Temos uma emergência com a conta Petron. Ela levantou o olhar, e o alívio no rosto dela me fez sentir um herói. Lucas, o que houve? O CEO dele está ameaçando puxar o contrato. Se não entregarmos as projeções revisadas hoje à noite. Sei que é sua noite livre, mas não consigo acessar os arquivos sem sua autorização. Era tudo mentira. A conta Petron não existia. Mas o cara não sabia. Que falta de profissionalismo, disse ele, colocando a taça de vinho na mesa com raiva. Com certeza isso pode esperar até segunda. 3 milhões não esperam, Fernanda falou suave. Já se levantando. Virou pro cara com arrependimento ensaiado. Desculpa mesmo. Gerenciar uma empresa significa que emergência não tem horário. Você tá saindo do nosso date por causa do trabalho? Pelo seu assistente? O rosto dele ficou vermelho. Tô saindo para salvar minha empresa, corrigiu ela. Voz fria agora. Obrigada pelo jantar. Pegou a bolsa e caminhou para a saída sem olhar para trás. Fui atrás, tentando não me sentir muito satisfeito com a cara de choque do cara. O ar fresco de novembro bateu na gente quando saímos. Por um momento nenhum dos dois falou. Aí Fernanda virou para mim e de repente estava rindo. Rindo de verdade, daquele jeito que iluminava o rosto inteiro. Não existe conta Petron, né? Tentei fazer cara de inocente. Não faço ideia do que você tá falando. Lucas Ferreira. Ela balançou a cabeça, ainda sorrindo. Você inventou uma emergência inteira com o cliente. Para me salvar de um date ruim, você mandou mensagem pedindo ajuda, falei. Eu ajudei. Ela me olhou por um longo momento, e eu não conseguia ler a expressão dela. Aí ela fez algo inesperado. Me abraçou. Só passou os braços em volta de mim ali na calçada. Fiquei parado um segundo. Antes de abraçar de volta, sentindo o perfume dela, tentando não pensar como ela encaixava perfeitamente em mim. Obrigada, disse baixinho. Você não faz ideia do quanto eu precisava disso. Quando ela se afastou, os olhos estavam brilhando. Não exatamente com lágrima, mas com algo que apertou meu peito. Quer um jantar de verdade? Perguntei antes de pensar. Aquele lugar parecia que servia comida para formiga. Ela riu de novo. Eu adoraria. Acabamos no bar do Zé, um boteco 24 horas a 2 quarteirões do meu AP, que servia café da manhã o dia inteiro, e tinha o melhor café da cidade. Era o oposto do bistrô do Rio em tudo, mesas de fórmica rachada, jukebox que só tocava música dos anos 80. Eu frequentava ali desde que cheguei na cidade, quando mal pagava aluguel, e vivia de café de boteco e esperança. Fernanda sentou na mesa do canto, parecendo totalmente deslocada no vestido elegante e salto, mas sorrindo enquanto pegava o cardápio grudento. Faz anos que não entro num lugar assim, disse ela. Muito chique pra você, brinquei. Muito real pros caras que eu costumo jantar. Ela olhou pra mim. Isso soou horrível. Não quis dizer que você não é real. Eu entendi o que quis dizer, falei. E entendia mesmo. Em 3 anos trabalhando juntos, vi ela navegar um mundo de jantares de negócio e eventos de networking, onde todo mundo usava máscara, onde sucesso significava saber qual garfo usar e qual mentira contar. A garçonete chegou, uma senhora chamada Dona Neide, que já sabia meu pedido de cor. O de sempre, meu bem? Sim, e o que ela quiser. Fernanda pediu hambúrguer com batata frita, e Dona Neide assentiu aprovando, antes de voltar para a cozinha. Então disse Fernanda, cruzando as mãos na mesa. Como você sabia que eu precisava de resgate? Meu texto era tão desesperado assim? Era, falei sincero. Mas também, eu te conheço. Quando você tá curtindo de verdade, esquece o celular. Você tava me mandando mensagem. Significava que tava procurando qualquer desculpa pra não prestar atenção no date. Ela piscou. Você notou isso? Eu notava tudo nela. O jeito que batia a caneta 3 vezes. Antes de tomar decisão grande. Como pedia café preto nas reuniões.
mas colocava creme quando tava sozinha no escritório, que usava a pulseira da avó em dias importantes para dar sorte. Parte do meu trabalho é prestar atenção, falei. É, meu trabalho. Algo passou pelo rosto dela, mas a comida chegou antes que eu entendesse o que era. Comemos em silêncio confortável alguns minutos. Aí Fernanda falou: minha mãe marcou esse date. Tá fazendo isso há 6 meses. Toda semana, outro homem bem-sucedido, que encaixa nas caixinhas dela. E nenhuma encaixa nas suas? Acho que minhas caixinhas não importam pra ela. Arrastou uma batata no ketchup. Ela acha que sou casada com o trabalho, que vou acordar aos 50 sozinha numa casa vazia, e me arrepender de não ter me acomodado. Você se arrependeria? Pensou. Não sei. Talvez. Mas não quero casar com alguém só pra não ficar sozinha. Quero o que meus pais tinham antes do meu pai morrer. Aquela parceria, aquela amizade. Alguém que me veja, não só a empresa, o dinheiro ou a imagem. O jeito que disse me veja. Apertou meu peito. Eu a via todo dia. Mas eu era o assistente. O cara que levava café e organizava a agenda. Por que ela olharia pra mim como mais que isso? Você vai encontrar, falei. Alguém que te veja. Talvez eu já tenha encontrado. E tô com muito medo de admitir. Disse tão baixo que quase não ouvi. Aí balançou a cabeça. Desculpa, isso foi estranho. Semana longa. Antes que eu respondesse, o celular dela tocou. Olhou a tela. Minha mãe provavelmente querendo saber como foi o date. Não precisa atender. Se não atender, ela liga de novo. Aceitou a ligação. Oi, mãe. Não, o date acabou cedo. Emergência de trabalho. Sim, eu sei que é sexta-noite. Não quero conhecer o sobrinho do professor de tênis. Tentei não ouvir, mas era impossível na mesa pequena. A mãe dela tinha opinião sobre tudo, e nenhuma era baixa. Mãe, tenho que desligar. Tô no meio de uma coisa. Tá bom, tchau. Desligou e jogou o celular na mesa. Já marcou outro date pra sábado que vem. Acha que se jogar homens suficientes em mim, um vai grudar. Esfregou as têmporas. Não sei por que continuo aceitando. Você podia dizer não. Você não conhece minha mãe. Dizer não significa ouvir sermão de 1 hora. Sobre morrer sozinha e desperdiçar potencial. Olhou pra mim. Da próxima você me salva de novo? Pago em dobro. Ri. Não precisa pagar. Então por que você faria? Porque tô apaixonado por você. Porque ver você sofrendo em dates ruins é tortura. Porque qualquer tempo com você fora do trabalho parece ganhar na loteria. Porque você faria o mesmo por mim, falei. Nas semanas seguintes, os resgates viraram rotina. A mãe marcava date. Fernanda mandava mensagem no meio. E eu aparecia com crise inventada. Cada vez acabávamos no bar do Zé depois, conversando até tarde sobre tudo e nada. Aqueles dias foram os melhores da minha vida. Falávamos de livro, filme, sonhos que abandonamos, esperanças que ainda carregamos. Ela contou sobre crescer com expectativa impossível, sobre perder o pai aos 20, e ter que ser forte por todo mundo. Eu contei da minha família, do sonho de escrever um livro que nunca comecei, do medo de não ser suficiente. Quanto mais tempo juntos, mais eu me apaixonava. E às vezes, nos momentos quietos no boteco, achava que ela sentia também. O jeito que sorria pra mim do outro lado da mesa, como a mão dela roçava na minha. Quando íamos pegar o sal ao mesmo tempo, como me olhava como se eu falasse algo profundo. Quando eu só tava falando dos meus livros favoritos. Mas nunca falei nada. Ela era minha chefe. Cruzar essa linha podia acabar com tudo. Aí veio o sábado que mudou tudo. Fernanda mandou mensagem às 19 horas. Outro date, outro pedido de socorro. Dessa vez era um tal de Rafael, gerente financeiro que a mãe tava empolgada. Peguei a jaqueta e fui pro restaurante do outro lado da cidade, calculando chegar no horário de sempre. Mas no meio do caminho, o carro fez um barulho que nunca ouvi, rangendo, gritando, até o motor morrer de vez. Tentei ligar de novo. 1, 2, 3 vezes. Nada, coração afundou. Peguei o celular e liguei pra Fernanda, mas caiu na caixa postal. Ela sempre colocava no silencioso nos dates, tentando ser educada. Mesmo quando o cara era um desastre. Mandei mensagem, mas não tinha como saber se ela ia ver a tempo. Por 20 minutos fiquei no estacionamento, tentando ligar pra ela, e pra todos os guinchos da cidade, todos lotados. Acidente de sábado à noite. Imaginava ela lá dentro, olhando o celular debaixo da mesa,
se perguntando onde eu tava. Pensar nela esperando socorro que não vinha. Me deu culpa no peito. Finalmente chegou o guincho, mas já era tarde. Mandei mais uma mensagem. Carro pifou. Desculpa muito. Você tá bem? A resposta veio 30 minutos depois. Depois que já tava em casa, com conta de guincho pesada, e um aperto no estômago. Não se preocupa. O Rafael é legal. Vamos tomar um drink. Fiquei olhando aquelas palavras até embaçar. O Rafael é legal. Era o que eu queria pra ela, né? Que encontrasse alguém bom. Alguém que merecesse ela. Então por que parecia que alguém tinha apertado meu peito? Na semana seguinte, Fernanda saiu mais 3 vezes com o Rafael. Cada vez voltava pro escritório brilhando. Falando dos restaurantes. De como tudo era fácil com ele. De como ele era diferente dos outros que a mãe arrumava. Eu sorria, assentia. E morria um pouco por dentro a cada vez. Acho que ele pode ser o cara, disse ela na sexta tarde. Quase surpresa. É loucura pensar isso depois de uma semana? Não é loucura, menti. Quando sabe, sabe. Naquele fim de semana tomei uma decisão. Isso não podia continuar. Não conseguia trabalhar do lado da Fernanda. Ver ela se apaixonar por outro. Fingir que meu coração não estava se partindo. 3 anos como assistente. Juntei dinheiro suficiente para mudar. Tinha vaga aberta na mídia nova. Concorrente do outro lado da cidade. Melhor salário, novos desafios. E principalmente distância da mulher que eu amava. Mas não podia ter. Segunda de manhã, escrevi a carta de demissão. Mãos tremendo. Imprimi. Coloquei no envelope. E deixei na mesa dela antes dela chegar. Depois sentei na minha mesa. E esperei. Coração batendo tão forte. Que achei que ia explodir. Quando Fernanda chegou às 8h30. Tava cantarolando. Parecia radiante num vestido azul que combinava com os olhos. Cabelo solto. Trazia café da padaria de baixo. 2 copos como sempre fazia. Ver aquele gesto simples quase me quebrou. Aí ela viu o envelope. Vi ela pegar. Virar. Ver o nome escrito na frente com minha letra. A cantarolada parou. O corpo inteiro ficou parado. Lucas, disse. E tinha algo na voz que eu nunca tinha ouvido. O que é isso? Levantei. Acho melhor conversar na sua sala. Ela assentiu devagar. E entrou. Ainda segurando o envelope e os 2 cafés. Fechei a porta atrás de mim. Boca seca. Pode abrir, falei baixo. Mãos tremendo um pouco. Abriu o envelope. Puxou a carta. Vi os olhos dela correrem pelas palavras. Demissão. Aviso prévio de 2 semanas. Nova oportunidade. Grato por tudo. Quando levantou o olhar, o rosto estava pálido. Você tá saindo. Não era pergunta. A mídia nova fez uma oferta, expliquei. As palavras que ensaiei o fim de semana inteiro soaram vazias agora. É uma boa oportunidade. Melhor salário, espaço para crescer. Acho que tá na hora de seguir em frente. Seguir em frente, repetiu devagar. Por causa do Rafael. Não esperava que ela adivinhasse tão rápido. O quê? Não, não é. Não mente pra mim, Lucas. Voz afiada agora. Mágoa escorrendo. 3 anos. Você nunca falou em querer sair. Agora o Rafael aparece. E de repente você me entrega a carta de demissão. Acha que sou burra? Claro que não, falei. Surpreso com a raiva dela. Fernanda, você é a pessoa mais inteligente que conheço. Isso não é sobre ele. O que é sobre? Levantou. A carta amassando na mão. Me fala a verdade, Lucas. Por que você tá saindo de verdade? Os olhos verdes queimando. Exigindo honestidade que eu não sabia se conseguia dar. A sala parecia pequena de repente. O ar pesado. Eu via a cidade pelas janelas atrás dela. Gente vivendo segunda-feira normal. Sem saber que meu mundo tava desmoronando ali. Abri a boca para dar outra desculpa. Outra mentira bem ensaiada. Mas as palavras não vieram. Tava cansado de mentir. De fingir. De ver ela construir vida com outro. Enquanto eu ficava de fora. Porque não aguento mais, falei baixo. Não aguento o quê? Seu trabalho? Você é a melhor assistente que já tive. Se for por dinheiro eu posso. Não é por dinheiro. Voz saiu mais rouca do que pretendia. É sobre entrar nesse escritório todo dia. E ser profissional. Quando tudo que quero é te contar o que sinto de verdade. É sobre ouvir você falar do Rafael. Dos dates perfeitos. De como ele pode ser o cara. E ter que sorrir e apoiar. Quando isso tá me matando por dentro. A raiva dela pareceu congelar. Expressão mudou para algo que eu não conseguia ler. O que você tá dizendo?
Tô dizendo que tô apaixonado por você. As palavras saíram. Anos de segurar tudo desabando de uma vez. Tô apaixonado desde o primeiro mês que entrei aqui, quando você ficou até tarde me ajudando com o arquivo. Mesmo tendo jantar marcado, me apaixonei pelo jeito que você é gentil, brilhante, lembra aniversário de todo mundo, e pergunta como tá quando alguém tá mal. Me apaixonei pelo jeito que ri de piada ruim, e sempre pede comida demais no restaurante, porque quer experimentar tudo. Tava falando sem parar agora. 3 anos de silêncio saindo. Esses resgates não eram só pra te salvar de date ruim, eram as melhores noites da minha vida. Porque eu vi a Fernanda de verdade. Não a CEO que todo mundo vê. Falava com você como gente normal, como alguém que talvez tivesse chance com você. Mas aí o Rafael apareceu, e ele é perfeito pra você. Bem-sucedido, charmoso. Pode te levar pra restaurante chique, sem precisar economizar um mês. Ele é o que você merece. E eu sou só o assistente, que foi burro o suficiente pra se apaixonar pela chefe. Então sim, tô saindo. Porque não consigo ver você se apaixonar por ele. Não consigo fingir que tô feliz, quando meu coração se parte um pouco mais. Cada vez que você fala o nome dele. O silêncio depois foi ensurdecedor. Fernanda parada. Rosto indecifrável. Eu tinha feito agora. Estragado tudo. Relação de trabalho, amizade. Tudo acabado. Porque não consegui guardar meus sentimentos. Terminou? Perguntou finalmente. Voz firme. Assenti. Sem confiar na minha voz. Ótimo. Porque agora é minha vez de falar. E você vai ouvir. Deu volta na mesa. Parou bem na minha frente. Eu terminei com o Rafael ontem. Meu cérebro travou. O quê? Terminei depois do jantar de domingo. Ele é legal. Mas percebi uma coisa na semana que ficamos juntos. Fiquei comparando ele com você. Cada piada que ele fazia. Eu pensava se você acharia graça. Cada restaurante. Eu desejava que fosse você na frente. Cada vez que ele tentava pegar minha mão, eu afastava. Porque não parecia certo. Não parecia você. Fiquei olhando para ela, com medo de acreditar. Mas você parecia tão feliz. Disse que ele podia ser o cara. Tava tentando me convencer, disse ela. Você tem ideia de quanto tempo eu tô apaixonada por você, Lucas? Desde que você trouxe sopa quando eu tava doente. No segundo mês que você entrou aqui. Você não precisava. Não tava no seu trabalho. Mas apareceu no meu AP com sopa de galinha caseira. Porque eu tinha falado da receita da minha avó. Lembrei daquele dia. Ela tava um lixo com gripe. E eu passei metade da noite fazendo sopa. Com receita que achei na internet. Torcendo pra ajudar. Isso foi 2 anos e meio atrás, falei devagar. Sei exatamente quanto tempo faz, respondeu ela. Contei cada dia, me perguntando se você sentia algo por mim, ou se eu era só sua chefe. Sua amiga no máximo. Cada vez que você me salvava daqueles dates, eu torcia que fosse ciúme, que você quisesse me ter pra você. Mas você nunca falou nada, nunca deu sinal, porque você é minha chefe, falei, ainda tentando processar. Cruzar essa linha podia acabar com sua reputação, com a empresa. Porque eu achava que era loucura imaginar que você pudesse me ver como mais que assistente. E eu pensava a mesma coisa, disse ela baixinho. Então quando seu carro pifou, e você não conseguiu me salvar daquele date com Rafael, decidi dar chance de verdade pra ele. Pensei que talvez tivesse idealizado você, que se desse oportunidade justa a outro cara, perceberia que o que sentia por você era só paixão. Mas não deu certo. Cada momento com ele só me fez sentir mais sua falta. Estendeu a mão e pegou a minha. Dedos quentes. Aquela manhã que tentei falar com você, antes do Rafael ligar. Eu ia contar tudo isso. Ia perguntar se aqueles resgates significavam algo mais pra você. Se a gente podia tentar ser algo além de chefe e assistente. E agora? Perguntei, mal respirando. Agora você tá tentando me deixar, porque acha que eu escolhi outra pessoa. Olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Agora tô aqui apavorada. Já perdi você. A carta diz 2 semanas. Lucas, você ia me contar como se sentia. Ou só ia embora e deixar eu pensar que saiu por causa de um emprego melhor. Olhei para as nossas mãos juntas. Depois pro rosto dela. Ela tava com medo. Percebi. Tanto medo quanto eu. Não achei que tivesse direito de falar, admiti. Você é Fernanda Artman. Construiu um império de tecnologia do zero. Tá em capa de revista, palestra principal. O que eu poderia oferecer para você? Que você já não tenha.
Você disse simplesmente. Só você. A pessoa que sabe como gosto do café, e me lembra de almoçar quando tô atolada de reunião. A pessoa que escuta meu dia ruim, e me faz rir. A pessoa que larga tudo pra me salvar, mesmo quando isso significa seu carro pifar, e gastar dinheiro que você não tem sobrando. Você sabia disso? Eu te pago, Lucas. Sei quanto você ganha. Também sei quanto custa guincho em sábado à noite. Apertou minha mão. Desculpa por ter colocado você nessa. Desculpa por falar do Rafael, quando devia ter sido honesta sobre meus sentimentos. Desculpa por ter sido covarde por 2 anos e meio. Nós dois fomos covardes, falei. Então vamos ser corajosos agora. Respirou fundo. Eu te amo, Lucas Ferreira. Tô apaixonada por você. E se você ainda quiser ir pra mídia nova, eu entendo. Mas por favor não vá embora, achando que eu não te quero. Porque eu quero mais do que tudo. Olhei pro rosto dela. Pra esperança e medo misturados. E soube o que tinha que fazer. Ainda vou pegar a vaga na mídia nova, falei. E vi o rosto dela cair. Mas não porque não quero você. Se vamos fazer isso, precisamos fazer direito. Não posso ser seu funcionário e seu namorado. Não seria justo com você, com a empresa, com a gente. Compreensão surgiu nos olhos dela. Então você sairia pra ficar comigo? Eu faria qualquer coisa pra ficar com você, falei. Passei 3 anos te amando de longe. Cansei da distância. E aí ela me beijou. Lábios macios. Sabor de café que ela tinha tomado. Por um momento, não consegui pensar em nada. Além de que isso estava acontecendo de verdade. Fernanda me beijando na sala dela numa segunda de manhã. E o mundo não acabou. Parecia que tudo estava começando. Quando nos afastamos, os dois respirando forte. Queria fazer isso há uma eternidade, falei. Encostando a testa na dela. Eu também, sussurrou ela. Aí a realidade voltou. Todo mundo no escritório sabe que tá acontecendo alguma coisa, falei. A porta tá fechada há 15 minutos. Fernanda riu. Riu de verdade. De um jeito que não ouvi há semanas. Deixa eles imaginarem. Mas você tá certo em uma coisa. Você não pode mais trabalhar pra mim. Não se vamos fazer isso direito. Fazer o que direito? Perguntei. Mesmo sabendo o que ela queria dizer. Só queria ouvir ela falar. Namoro. Ficar juntos. Construir algo real. Se afastou um pouco para me olhar nos olhos. Eu quis dizer o que falei, Lucas. Te amo. Quero tentar isso se você quiser. Mais do que tudo. Passamos a próxima hora acertando detalhes. Eu terminaria as 2 semanas. Treinaria o substituto. E começaria na mídia nova como planejado. Sem tratamento especial. Sem romance estranho no escritório. Separação limpa. Mas depois do expediente. Seríamos juntos. De verdade. Quando saímos da sala, o andar inteiro fingiu que não estava especulando. O que estava acontecendo atrás daquela porta fechada. Fernanda manteve o profissionalismo, mas peguei ela sorrindo para mim, quando achava que ninguém estava olhando. Naquela noite encontrei ela no AP dela. Ela trocou a roupa de trabalho por jeans e moletom, cabelo solto. Parecia mais relaxada do que vi em meses. Oi, disse ela abrindo a porta. De repente tímida. Oi, respondi. E nós dois rimos do quanto era estranho estar juntos fora do trabalho, sem a desculpa de resgate. Pedimos comida chinesa e sentamos no sofá, falando tudo que seguramos. Ela contou da pressão da mãe, de sentir que estava falhando na vida, apesar de ter construído uma empresa de sucesso. Eu contei dos meus sonhos pro futuro, de querer escrever um livro um dia, de ter medo de não ser suficiente para alguém como ela. Você é tudo, disse simplesmente. Não vê isso? Nos 2 meses seguintes, caímos numa rotina. No trabalho mantivemos profissionalismo, mas todo mundo suspeitava. Depois do expediente, ficávamos juntos, aprendendo um ao outro desse jeito novo, descobrindo como ser mais que chefe e assistente, mais que amigos. No meu último dia na Tec Nova, o pessoal faz uma festinha de despedida. Fernanda fez discurso sobre como foi importante, quanto contribuí pro sucesso da empresa. Mas quando todo mundo foi embora, e ficamos só nós na sala de reunião com bolo sobrando, ela disse o que realmente sentia. Vou sentir falta de te ver todo dia, falou baixo. Você ainda vai me ver todo dia, lembrei. Só não aqui. Não vai ser a mesma coisa. Não, vai ser melhor. 3 meses depois, ela apareceu no meu novo escritório na hora do almoço, com uma cesta de piquenique. Vem comigo, disse.
e fui atrás dela até o Parque do Rio, onde tínhamos caminhado naquela segunda noite. Depois do resgate que começou tudo. Tô pensando, disse ela enquanto sentávamos num banco olhando a água. Sobre sonhos, sobre o que importa. Sobre construir uma vida que faça sentido. O que te deu essa ideia? Você saiu de um emprego que era bom. Porque queria algo melhor, algo real. E tô pensando que talvez eu deva fazer o mesmo. Você não vai largar a Tecnova, falei surpreso. Não, mas vou reestruturar, trazendo um diretor operacional para cuidar do dia a dia. Quero mais tempo para as coisas que importam. Para a vida fora do escritório. Para você. Puxou uma pasta da bolsa. Tô olhando imóveis comerciais. Tem um espaço disponível na Rua das Flores. Perfeito para uma livraria. Pensei que a gente podia fazer junto. Usar minha experiência em negócio. Sua visão. Construir algo nosso. Fiquei olhando os anúncios que ela imprimiu, mal acreditando. Você quer abrir uma livraria comigo? Quero construir uma vida com você, disse ela. Em qualquer forma que isso tomar, a livraria parece um bom começo. 6 meses depois dessa conversa, estávamos no que ia virar Livraria Artman e Ferreira. O lugar cheirava a tinta fresca e recomeço. Estante cobrindo as paredes. Esperando livros. Balcão de café num canto. Pronto pro barista que contratamos começar na semana seguinte. O que acha? Perguntou Fernanda, passando a mão na minha. Olhei ao redor pro sonho tomando forma, pra mulher do meu lado que ajudou a tornar possível, e não encontrei palavras grandes o suficiente pro que sentia. Acho que é aquela noite que te salvei do Rafael. Foi a melhor decisão da minha vida, falei finalmente. Engraçado, disse ela, sorrindo pra mim. Tava pensando a mesma coisa. Só que do meu ponto de vista, você é quem me salvou. Não só de dates ruins, mas de uma vida que parecia bem-sucedida por fora, e vazia por dentro. Então, a gente se salvou. Acho que sim. A livraria abriu no mês seguinte. Com fila na porta. Fernanda e eu trabalhávamos lado a lado, indicando livros, fazendo café, conversando com clientes sobre histórias favoritas. No fim do primeiro dia, cansados e felizes, trancamos a porta e olhamos o que tínhamos construído juntos. Não tá ruim para uma CEO e seu assistente, falei. Ex-assistente? Corrigiu ela. Atual parceiro em todos os sentidos da palavra. Ela estava certa. Deixamos para trás os papéis que nos definiam, a distância profissional que nos separava. Agora éramos só 2 pessoas que se encontraram apesar dos obstáculos, do medo, de tudo que dizia que não ia dar certo. Às vezes o amor aparece nos lugares mais inesperados. Às vezes a pessoa que você procura tá bem na sua frente, escondida atrás de barreiras profissionais e sentimentos não ditos. Às vezes basta um momento de coragem, uma conversa honesta, uma pessoa disposta a arriscar tudo, pela chance de algo real. Eu salvei Fernanda de dates ruins. Mas ela me salvou de volta, de uma vida meio vivida, de sonhos adiados, de me contentar com menos do que meu coração queria. Juntos construímos algo que nenhum de nós conseguiria sozinho. E tudo começou com uma mensagem pedindo socorro. E um homem que não resistiu em atender. Se essa história tocou seu coração, deixa sua nota de 0 a 10 nos comentários. Não esquece de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos na próxima. E lembre, às vezes o amor vem disfarçado de emergência no trabalho. Até mais. Coração azul.